Quando a gente fala sobre fortalezas espirituais, a gente tem uma ideia de que fortaleza é uma arquitetura, lógico, uma engenharia de defesa. E é justamente nessa conotação que a Bíblia usa a palavra fortaleza. Se a gente vai ver em Jericó, capítulo 6 do livro de Josué, Jericó vem ao chão, né? Depois de 6 dias de cerco silencioso, um 7º dia, na 7ª volta, as muralhas de Jericó caem, eram defesas. Se você pegar Josué capítulo 6, verso 1, você está escrito assim: Josué estava intimamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía, por causa do medo que eles tinham no povo de Israel. Se você pega esses filmes que mostram o avanço sobre as fortalezas, por exemplo, tem um filme antigo do tempo que Orlando Bloom era menino, ainda não era nem pirata do Caribe, ele era bem menino, ele defende, ele é o Balian, né, o defensor de Jerusalém. Jerusalém se fecha para não deixar, para comprometer, para impedir a invasão dos otomanos, liderados por Saladino. Então a fortaleza tem essa ideia mesmo de proteção. A fortaleza, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, eu gosto muito dessa parte da geografia da Grécia, que junta ali pela Turquia, tem um lugar chamado Acrocorinto, quando você chega no Porto de Corinto, e ali tem uma fortaleza. Paulo fala para aquela igreja, e ele está falando sobre algo que a igreja conhece, mas ele está falando sobre uma fortaleza, que é parecida com aquela defesa da cidade, mas que remete ao mundo espiritual. É como a armadura de Efésios 6, você está achando que tem uma espada, mas na verdade está falando o quê? De algo que é espiritual, que vive, que é estabelecido por Deus para defesa ou para avanço. Ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e verso 5, ele diz: porque andando na carne, como seres humanos, de carne e osso, nós não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Como é que você destrói fortalezas? Anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. Então, a única maneira de você derrubar uma fortaleza espiritual, porque a fortaleza que é a física, você bota um canhão, você lança um míssil intercontinental, enfim, você derruba de dinamita aquela fortaleza, ela cai. Mas no mundo espiritual, a fortaleza só cai quando? Quando a nossa mente, quando aquilo que a gente aprende de errado é transformado por aquilo que aprende de verdade. E é dentro desse trilho que a gente está andando, Deuteronômio 1, 30, de 1 a 3, diz: será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição? Diga, bênção, maldição. Tudo isso aqui está vindo de uma fonte só. Ele está dizendo para a gente que se você desobedecer, não tem jeito. A maldição vai te perseguir. Se você obedecer, não tem jeito, a bênção vai te perseguir. Muito das desgraças ou das alegrias que a gente tem são promovidas por causa da nossa desobediência ou por causa da nossa obediência. Pastor Marcos citou um texto aqui, tratando, antes de mim, sobre recompensa, sobre semeadura e sobre colheita. Ah, pastor, eu deixei de fazer lá atrás. Não tem jeito. Você vai pagar o preço hoje, senão você vai pagar amanhã. Não tem jeito. Então, tudo aquilo que você quer crescer, quer vencer, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, tem que ter uma semeadura certa, senão a colheita também não vai ser certa. Então, sobrevindo de todas essas coisas, que coisas? Bênção ou maldição? Que tenho posto diante de ti e te recordares delas. Quando que eu vou me recordar? Eu só lembro que eu não estudei quando eu estou, agora não sei mais para onde eu ir. Eu só lembro que eu não me planejei quando tudo dá errado. Quando tu te lembrares, aonde? Quando você estiver no teu momento ruim, para onde te lançar o Senhor teu Deus e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos. Você vê que é uma cultura familiar, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro
e se compadecerá de ti. Todo cativeiro, toda prisão, ela é incentivada, ela é animada por um deslize que a gente comete. Ninguém acorda livre e dorme preso. Não é isso. Tudo acontece, ninguém vai para dentro do cativeiro porque quer. Você é atraído por uma isca. Ninguém é colocado dentro do cárcere, essa é a palavra, se não quebrar uma lei. Seja uma lei dos homens, aqui no caso ele está falando de leis espirituais, que a gente está de ombro. Não, vou fazer do meu jeito, vou fazer de qualquer jeito. Então chega uma hora, você não tem mais o que falar, Deus se cala. Ah, é? Vocês querem fazer do jeito de vocês? Façam. Tem um período na Bíblia chamado de 400 anos de silêncio, entre o profeta Malaquias e a vinda de Cristo. É chamado de silêncio, Deus fica calado. Tipo assim, ó, já falei tudo, não tem mais nada para dizer. Quer fazer? Faz. Então, esse tempo é um tempo que Deus toma um fôlego para ele falar, agora você aprendeu? Exemplo, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ainda tinha gente que não entendia por que estava acontecendo. Aí Deus fica o quê? Vocês vão ficar 70 anos, aquele texto que a gente gosta, Jeremias 30, né? Eu bem sei que planos tenho a respeito de vós, plano de paz e não de mal, de dar para vocês um fim. Então me buscareis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, seria achar de vós. Esse texto é lindo, mas sabe qual é o contexto desse texto? É um contexto de resposta espiritual à idolatria de Israel. Deus está avisando, ó, Jeremias 2, Deus começa com a seguinte conversa assim, vocês estão escolhendo errado a fonte que vocês estão bebendo. Vocês estão escolhendo errado, olha, vocês em vez de escolherem beber da fonte de águas vivas, vocês estão cavando para vocês cisternas rachadas que não retêm água. Daqui a pouco vocês vão ficar com sede. Ele chama os céus e a terra, escandalizem-se céus e terra. Alguma vez vocês viram uma nação trocar o seu Deus? Você já viu um cara virar casaca? Ele era corintiano. A gente tem amigos meus que torcem para time que acabaram. Falo, o time não existe mais. Ele fala assim, sou colorado. Aqui, se você não sabe, tinha 2 times. Estou falando, não é paranista não. É colorado. Não, eu sou colorado. O time já virou um outro time, juntou com outro time. Colorado se juntou com Pinheiros. E virou o Paraná, é por isso que um é vermelho e outro é azul. A camisa do Paraná vermelho e azul vem de 2 times. Eu tenho um amigo que ele é colorado. O time dele, não, você não quer torcer para o Paraná, vai ter uma esperança, daqui uns 5, 6 anos, né? Quer torcer para o Coxa, para o Atlético, Flamengo, né? Uma grande evolução, a maior de todas. Ele fala, não. O cara não troca de nada, ele não troca de nome, ele não troca de sobrenome, ele não troca de clube, ele não troca de gosto. Mas falou assim, o povo de Israel trocou de Deus. Então eu sou o Deus que fui lá e tirei ele do cativeiro do Egito. Aí ele veio por aqui, ele se perdeu, ele começou a adorar ídolos. Não é? Então vou ficar em silêncio. Aí Deus promove um silêncio, aí até que Daniel começa a orar, jejua 21 dias, aí Deus manda um anjo para falar com ele. Daniel capítulo 10, verso 12. Você pode anotar aí, como bomberiano, para ler em casa. Um anjo aparece para ele assim, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você inclinou seu coração para buscar ao Senhor, para se humilhar, são ouvidas as tuas orações no céu. Eu vim por causa das tuas orações. E ele veio para revelar a Daniel que, sobre as chamadas 7 semanas, 70 anos, vocês vão ficar lá 70 anos. Tipo assim, essa geração vai morrer, porque vai se levantar uma outra geração no meio daquela idolatria babilônica, e aí nós vamos voltar. Vocês querem sofrer? Sofram. Eu não quero que você sofra. É isso que Deus... Então, quando alguém vem buscar uma ajuda a respeito de qualquer problema na sua vida, que está sendo repetitivo, isso é um sintoma. É um sintoma que a minha vida está torta, é um sintoma que a minha vida, ela tomou um rumo que não devia ter tomado. É a mesma palavra que Deus dá para arrependimento da cidade de Éfeso. Ele fala assim, volta lá atrás, eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Alguma coisa te encantou.
Você estava apaixonado por mim, como é que você perdeu essa paixão? Você estava louco por mim, é Deus falando. Como é que teu coração esfriou? Como é que agora você está dizendo que não me ama mais? Volta lá atrás, você que deixou o meu amor, vê onde você errou, você pegou algum atalho, se arrepende e pratica as obras anteriores, as primeiras obras.